Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo 780 da Obsessão, capítulo 23, questão 251. Nós vamos gravar mais um vídeo. Então nós já gravamos 2 vídeos, onde nós usamos o princípio. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Como nós já comentamos nos outros vídeos, esse é um assunto que dá pau para manga, como dizem muitas pessoas. Mas nós já comentamos muito a respeito disso. Mas ainda dá para comentar mais uns 50 vídeos pela frente. Então nós temos que entender que esses espíritos que subjugam, né, eles retiram a energia dos subjugados. Esses obsessores que subjugam, eles retiram energia dos subjugados, que muitas pessoas acreditam como vítimas, mas vítima não há nada de vítima. De forma que você observa, como nós tivemos oportunidade de dizer em alguns vídeos anteriores, parece que eu gosto de apanhar mesmo, né? É engraçado. Mas eu não esquento a cabeça, não. Como eu levei o conhecimento de muitas pessoas que, por exemplo, o Viagra é um medicamento das trevas, que foi inspirado pelas trevas a químicos aqui na Terra, reencarnados, que também são trevas reencarnadas, para poder criar essa substância para suprir as necessidades hormonais, tanto do homem quanto da mulher, porque nós não podemos esquecer que existe também alguns tipos de medicamentos também para ajudar a mulher. Aí você pode perguntar assim, mas esse assunto que você está comentando não tem nada a ver com o tema? Pior que tem. Pior que tem, porque esse vigor físico que muitos homens e que muitas mulheres possuem, esse vigor é um vigor mantido pelas trevas, porque é um vigor anormal, e tudo que é anormal é treva, é obsessor, é anticristo. Só que é aquela condição também. As trevas, elas sustentam o vigor físico de certas pessoas, que as sustentam também na erraticidade. Porque o dia que essas pessoas deixam de sustentá-las na erraticidade, as trevas também as retiram de cena através de determinadas enfermidades, inclusive a impotência tanto na mulher quanto no homem, e também alguns tipos de câncer, né? E nós sabemos muito disso. Tem muitas mulheres que têm câncer no útero, depois de muitos anos agindo-se na promiscuidade. Isso é devido à queima excessiva da energia vital correspondente àquele órgão genital. E o homem também, não só
a impotência sexual, como também o homossexual. Quantos milhões de homossexual que são portadores de câncer de próstata, e que nós sabemos que o câncer de próstata está relacionado às disfunções sexuais, né? Então não precisa eu dizer nada com relação às disfunções sexuais do homossexual, né? Principalmente quando se trata de próstata, porque você sabe que o ato sexual nessa região tende a desestruturar as energias vital da próstata. E nós não podemos esquecer também várias mulheres que sofrem problemas de hemorroida. Luiz, mas hoje os vídeos estão terríveis. Não está terrível, gente. Isso é estudo. Você não aprendeu isso na escola? Não. Você não aprendeu isso na casa espírita que você frequenta? Não. Ah, então você vai ter que repensar, porque você está perdendo tempo. Então nós sabemos que 99% de problemas de próstata na mulher está relacionado ao mau uso daquele órgão correspondente, e por isso a prática irregular do ato leva a um câncer de próstata, a uma inflamação na próstata e por aí em diante, né? Infecção no útero, nós já tratamos desse assunto. Quantas mulheres possuem, tem mulheres que precisam passar por cirurgias para poder retirar as amígdalas, né? As amígdalas. Por quê? Porque nós sabemos que o desregramento e o desrespeito existe hoje em dia, você sabe disso, você entende que isso é um estudo. Eu gostaria que me convidassem a comentar, fazer um comentário desse, assim, numa sala de aula, numa faculdade, para explicar muitas coisas que muitas pessoas às vezes até sabem, mas não com muito detalhe, e não à luz da doutrina dos espíritos, porque aqui nós estamos tratando à luz da doutrina dos espíritos. Então nós sabemos que hoje há a perversão em todos os sentidos, existe devido à irresponsabilidade, existe o sexo anal, existe o sexo oral, e isso tudo lesiona não só o corpo físico, como também o corpo perispiritual. E é óbvio que esse mau uso cria nestas áreas lesões que culmina em determinados tipos de câncer. Às vezes a pessoa desculpa, às vezes a pessoa está com um câncer na garganta, um homem também, tá? Porque não tem homem com homem, não tem mulher com mulher, não tem mulher com homem. Generaliza. Às vezes a pessoa está com câncer na garganta, mas vai saber do
princípio daquele câncer, se não foi nesta existência, foi em existências passadas, onde ele usou mal, né, aquela área correspondente a esses processos todos. Então, mas aí você pode falar, mas gente, é impressionante como você enxerga essas coisas. Mas gente, está escrito aqui, a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária. O obsidiado, entendeu? A energia necessária para dominar o mau espírito. Então o indivíduo ele fica sem energia no corpo perispiritual e no corpo físico. Ele fica se sentindo um trapo, né? Então eu vou continuar agora aqui, né? Porque tem pessoas que falam assim, meu Deus do céu, para com esse assunto, Luiz. Mas você vai ver só no vídeo que eu vou gravar daqui uns 15 dias, né? Daí o tomar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo, pelo passe, ou pelo império da sua vontade, que é da sua transformação moral, hábito e cultural, né? Cultura. Em falta do concurso do obsidiado. Então, olha só para você. Essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele? Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar a que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Então, nós sabemos que a moral é tudo. O amor é tudo. O conhecimento é tudo. Então, não adianta a pessoa sem moral querer bater um lero, vamos dizer assim, para ficar mais, né? Não adianta uma pessoa sem moral bater um lero com um espírito sofredor ou obsessor que subjuga a algum indivíduo. Não adianta. Eu tenho experiência própria. Eu tenho. Não queira fazer graça com espíritos obsessores. Porque existe uma categoria de espírito obsessor que não é brincadeira, não. Se ele quiser, eu vou dizer assim, se ele quiser matar a pessoa, ele mata. Aí você pode dizer assim, mas matar a pessoa? Matar a pessoa. Aí você pode dizer assim, mas e Deus, onde Deus está? Jesus, os bons espíritos, onde eles estão? Para permitir que um obsessor mate uma outra pessoa. Deus não interfere. Jesus muito menos. A providência divina também não. Sabe por quê? Porque não existe efeito sem causa. Se um espírito investe contra você, é porque você fez por onde de merecer. Caso contrário, se você não tivesse feito por merecer, ele não ia ter ação persistente sobre você. E outra também. E o livre-arbítrio? Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa. E outra coisa também. A partir do momento que semelhante atrai semelhante e que Deus interfere, que mérito você há de ter? Nenhum. Então é preciso
ficar muito atento com relação a isso, porque existe muitos obsessores, existe muitos espíritos das trevas, existe muitos espíritos charlatões que provocam, sim, acidentes terríveis aqui na Terra, levando muitas pessoas a óbito. Agora, estas muitas pessoas foram, assim, pessoas selecionadas a dedo por esses obsessores, condizentes praticamente ao mesmo nível deles no corpo físico. Eles na erraticidade e aqueles no corpo físico nas mesmas condições vibratórias. Então, por exemplo, eu gosto de uma caninha, uma aguinha que passarinho não bebe. Pois bem, as trevas investem em mim. Você entendeu? Elas investem em mim. Porque elas precisam de mim para elas também usufruir do ectoplasma correspondente ao aguardente, né? E também das minhas energias deletérias. Então, o que acontece? Elas me vampirizam. Tá bom, elas me vampirizam. Só que ali há uma troca de energia. Elas sugam as minhas energias e automaticamente elas realizam ali um transplante, como uma espécie de transplantado. Elas transplantam as bactérias, os vírus delas para o meu organismo. E como o meu organismo já se encontra-se debilitado por falta de imunologia espiritual devido às minhas inadequadas condições morais e também às minhas incondições moral e espiritual, falta de imunologia espiritual, é natural que a eclosão daqueles fluidos, daquelas bactérias, daquelas larvas e tudo mais, resulta assim em determinados cânceres fulminantes, agressivo. Câncer que eclode, daí 3, 4 meses me leva ao óbito. E muitas pessoas não sabem disso. Então, muitas pessoas que desencarnam de câncer, de cirrose, de hepatite, de câncer no estômago, câncer nos pulmões, câncer na massa encefálica, de transtornos neurológicos, nem sempre estas doenças todas resultam em prova e expiação trazidas de vidas passadas, e sim situações angariadas pelo indivíduo na existência atual devido às imoralidades. Existem certas regiões, certos lugares que tem lá o baile da terceira idade. Gente, com todo respeito que merece as pessoas, chegou a terceira idade, vai cuidar dos netos, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da família, vai viajar, vai passear. Se integre numa casa, numa obra filantrópica, vai cuidar de criança nos orfanatos. Chegou na terceira idade, nada desse negócio de ficar procurando homem em baile, mulher em baile de terceira idade, procurando sarna para coçar, porque você não vai encontrar homem,
você não vai encontrar mulher, você vai encontrar sarna para coçar. E se fosse só sarna física, você ainda tinha que dar graças a Deus, mas você vai encontrar sarna espiritual. Você vai encontrar treva, você vai encontrar obsessor. Às vezes você não tem obsessor até aquele momento, mas dali em diante você vai arrumar um baita de um obsessor que vai te sugar suas energias ao ponto de te levar a um óbito. E muitas pessoas da sexta-feira, sexta, sábado, baile da terceira idade, dança até as 4 da madrugada e transpira, aquele suor, aquele odor de cabo de guarda-chuva queimado, chifre de bode queimado. Você já sentiu o cheiro de bode, de chifre de bode queimado? É aquilo que fica ali no meio do salão, aquele cheiro de vários perfumes desagradável, perfume de cravo, perfume de margarida, cheiro de defunto, cheiro de suor, cheiro de cerveja, cheiro de cachaça, cheiro de vomitado, cheiro de perfume de bode. Ainda não sei hoje que eu consigo rir. Nossa senhora, mas tá bom. Cheiro de tudo quanto é perfume de bode, porque é Boticário, Natura, não é propaganda não, viu? Você não vê lá não. Você vê aqueles coices de bode, coice de burro. É perfume coice de burro. Que quando bate no nariz da outra pessoa assim, a pessoa sente até uma tontura, né? E fica perdida ali no meio ali da festa. Aí todo mundo abraça, beija e dança, escorrega daqui, escorrega dali. E aquela pessoa tá transpirando igualzinho um sabonete do banheiro. Eu não sei, a pessoa chega à terceira idade, em vez de ficar inteligente, fica mais burro. Ei, pobreza de espírito, viu? Ô, pobreza de espírito, né? Tá ali fornecendo fluido para as trevas. Isso é tudo lugar de treva, né? Então, aqui, olha só para você ver. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais. Eu entendo porque Kardec está dizendo isso. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais. Porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Existe sim, só que Kardec aqui ele está sendo assim de alguma forma muito humilde e ele está deixando para que todos nós possamos, através do bom senso e do raciocínio, analisar todas as questões, porque existe sim algumas fórmulas sim, onde as principais é a mudança de moral, mudança de comportamento, mudanças de atitude e por aí em diante. Mas a gente entende. Com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente, nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Por isso que é de extrema importância, neste exato momento, todos aqueles que sofrem influência de obsessão simples, fascinação e subjugação, e que se vê em meio a todos esses processos, procurar um bom magnetizador. O que significa um bom magnetizador? Um bom médium, um médium verdadeiro, um médium espírita sério. Não é esses buenas disses e nem esses pai de santo e nem terreiro de umbanda, não. Eu já vou falando logo a verdade. Eu não tenho nada contra. Mas o professor sempre me disse o seguinte: tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado e termina errado.
Então, se você está passando por transtorno, procure o médico correto. Não vai no meia boca, não, porque você vai sair pior. Então, procurar um médio sério, um bom magnetizador, que é um médio passista. Procurar um amigo sério, conversar coisas agradáveis, você entendeu? Uma pessoa de confiança, se abrir com a pessoa, receber bons conselhos daquela pessoa, evocar o anjo guardião teu, sabe? Hoje nós temos recursos na internet. Você deve digitar na internet aí no YouTube, equipe de Dr. Bezerra de Menezes, passes da depressão e da tristeza. Eu faço propaganda desse canal, desse pessoal, porque eu me beneficio constantemente através desses tratamentos deles, desses passes. Então, nós devemos buscar esses recursos, mensagens edificantes, músicas edificantes. Nós devemos buscar essa mudança de ambiente mental, essa desintoxicação interior. Então, nós vamos deixar agora a próxima prosa para o próximo vídeo.